O céu sobre Canvey Island estava tingido de um cinza opaco quando Harry Collins ajustou seu boné surrado e puxou a rede de pesca para o bote. Ele era um homem simples, de poucas palavras, moldado pelos ventos frios e pela solidão do estuário. Embora conhecesse as lendas locais sobre criaturas que espreitavam na lama, sempre as descartara como histórias para assustar crianças ou entreter bêbados no pub. Naquela tarde, porém, algo parecia diferente. O ar tinha um peso estranho, como se estivesse carregado de uma eletricidade invisível. As águas, normalmente animadas pelos movimentos das marés, estavam quietas demais. Era uma quietude que parecia errada, um silêncio que deixava até as gaivotas inquietas. Harry caminhava pela margem do pântano, procurando consertar uma armadilha velha, quando viu pela primeira vez as pegadas. Eram enormes e deformadas, marcadas profundamente na lama úmida. A princípio, ele pensou que poderiam ser de um cavalo que escapara de uma fazenda próxima, mas à medida que seguia a trilha, ficou claro que aquilo não pertencia a nenhum animal que ele conhecia. As pegadas eram largas, com garras longas que arranhavam a superfície do solo e pareciam desaparecer no nevoeiro que começava a se formar sobre o coração do pântano. Um arrepio percorreu sua espinha. Mas Harry, teimoso como era, ignorou o desconforto e continuou seguindo as marcas. O cheiro de sal se misturava a outro odor, algo pungente, uma mistura de carne apodrecida e algas podres. Ele não podia identificar de onde vinha, mas estava ficando mais forte à medida que avançava. Ele chegou a uma clareira cercada por arbustos altos e árvores retorcidas. No centro da clareira, viu algo que o fez parar. Preso nos galhos de um arbusto estava um pedaço de tecido. Era grosso, como lona, e estava coberto de sangue seco. Ele o pegou com cuidado, o tecido áspero manchando seus dedos. Olhando ao redor, notou que o chão estava revolvido, como se algo grande tivesse passado por ali. De repente, o silêncio foi quebrado por um som que fez seu coração parar. Um uivo baixo e rouco ecoou pelo pântano, reverberando nas árvores ao redor. Não era um som humano, nem completamente animal. Era algo que ele nunca ouvira antes. Algo que parecia vir de um lugar profundo e antigo. Harry congelou. Por um momento, ele pensou em correr, mas algo o manteve parado. Era uma mistura de medo e fascínio. Uma sensação de que estava à beira de descobrir algo extraordinário. Então, o som de algo pesado movendo-se na água o trouxe de volta à realidade. Ele não viu nada, mas sentiu. A sensação de estar sendo observado era tão forte que parecia palpável, como se mãos invisíveis estivessem tocando sua nuca. Sem pensar duas vezes, Harry se virou e começou a caminhar rapidamente de volta para o vilarejo. Ele não correr seria admitir que estava com medo, e Harry Collins não era homem de admitir fraqueza. Mesmo assim, o peso daquele uivo e as pegadas estranhas permaneceram com ele. No pub local, o ambiente era o oposto do pântano, quente, barulhento e cheio de risadas. Harry entrou, com um pedaço de tecido ainda nas mãos, e chamou atenção para suas descobertas. Algo está acontecendo no pântano? Ele começou, segurando o tecido ensanguentado. Achei isso lá, perto de umas pegadas. Pegadas grandes demais para qualquer coisa que eu já tenha visto. O salão, cheio de homens acostumados às superstições do lugar, explodiu em risadas. Talvez você tenha encontrado o pé grande, gritou um deles, arrancando mais gargalhadas. Harry tentou insistir, mas foi em vão. Apenas o velho Tom, sentado em um canto escuro do bar, ficou em silêncio, os olhos fixos em seu copo de cerveja. Depois que os outros foram embora, Tom finalmente se aproximou, a expressão grave. Harry, ele disse em um tom baixo, há coisas naquele pântano que você não devia procurar. Eu vi algo lá há muitos anos. Algo que me fez jurar nunca mais colocar os pés naquele lugar. E vou te dizer uma coisa. Cuidado com o que você tenta encontrar. Algumas coisas não querem ser descobertas. Harry ouviu as palavras do velho, mas não estava convencido. Ele era um homem prático, e histórias de monstros não o assustavam. Ainda assim, aquela noite, enquanto tentava dormir, o som daquele uivo parecia ecoar em sua mente. Ele sabia que precisava voltar ao pântano. Havia algo lá, algo que precisava ser explicado. A escuridão caiu sobre Canvey Island,
com uma intensidade quase sufocante. As luzes fracas das casas pareciam ser engolidas pela névoa espessa que envolvia o vilarejo e o pântano. Harry Collins, teimoso como sempre, amarrava os cadarços de suas botas de pesca, preparando-se para voltar ao local onde vira as pegadas no dia anterior. Ele ignorou as palavras de Tom e os risos dos outros no pub. Algo dentro dele, uma combinação de curiosidade e uma inquietante necessidade de compreender, o impulsionava a voltar. Ele segurava uma lanterna velha em uma mão e sua faca de pesca na outra. Não era muito, mas a lâmina tinha lhe servido bem contra enguias e peixes grandes. O ar parecia mais pesado do que na noite anterior, úmido e denso, impregnado por um cheiro de algas em decomposição. Cada passo na trilha enlameada parecia ser absorvido pelo silêncio opressivo ao seu redor. A trilha de pegadas ainda estava lá, agora mais marcante com a névoa, ampliando as sombras. A lama parecia fresca, como se as marcas tivessem sido feitas recentemente. Ele seguiu o rastro, passando por troncos caídos e arbustos retorcidos. À medida que avançava, encontrou algo que o fez parar. Arranhões profundos em uma árvore. Não eram marcas naturais. As garras que haviam feito aquilo eram enormes, longas o suficiente para rasgar a casca até a madeira. Harry passou os dedos pelas marcas, tentando imaginar o tamanho da criatura que poderia tê-las feito. Mas antes que pudesse refletir mais, um som perturbador quebrou o silêncio. Passos pesados na água rasa, seguidos de uma respiração profunda e irregular. Ele desligou a lanterna, instintivamente, mergulhando na escuridão. O som vinha de perto, talvez a poucos metros à frente. Seus olhos tentavam se ajustar ao escuro, mas a névoa parecia absorver qualquer luz residual. O som da respiração ficou mais alto, misturado com um leve rosnado. Era um som primitivo, algo que ativava os instintos mais antigos do medo humano. Ele se agachou, tentando controlar a respiração enquanto a presença se movia mais perto. De repente, uma silhueta emergiu. Era alta, curvada, com uma forma que parecia humanoide, mas errada. Os ombros eram largos, o tronco coberto por pelos escuros que brilhavam com a umidade da névoa. A criatura avançava lentamente, os pés grandes e pesados deixando marcas profundas na lama. Harry ficou imóvel, tentando convencer a si mesmo de que aquilo não era real, que seus olhos estavam pregando peças. Mas então ele cometeu um erro. Sua mão escorregou, e a faca caiu no chão com um som metálico. A criatura parou, os olhos se voltaram diretamente para ele, brilhando em um tom amarelo sobrenatural. Não eram olhos de animal, tampouco humanos. Eram algo entre os dois, irradiando uma inteligência cruel e predatória. Harry sentiu o pânico tomar conta. Ele agarrou a lanterna e a acendeu rapidamente, apontando o feixe diretamente para a criatura. Por um breve momento, ele a viu com clareza. O focinho alongado, os dentes afiados gotejando saliva, os músculos que pareciam prontos para atacar. A criatura soltou um rosnado grave, reverberando no peito como um trovão abafado. Ele tropeçou para trás, caindo na lama. A lanterna caiu de sua mão e rolou, espalhando um feixe de luz trêmula que iluminava parcialmente o cenário. Mas, para sua surpresa, a criatura não avançou. Em vez disso, ela recuou, os olhos ainda fixos nele, como se o estivesse avaliando. O rosnado diminuiu, transformando-se em um som baixo, quase como um lamento. Então, com um movimento ágil e poderoso, a criatura se virou e desapareceu na névoa. Harry ficou no chão por alguns minutos, o coração disparado, tentando entender o que acabara de acontecer. Ele não sabia se estava mais aterrorizado pela criatura ou pelo fato de que ela não o atacara. Havia algo de estranho naquele comportamento, algo que ele não conseguia explicar. Quando finalmente reuniu coragem para se levantar, pegou a lanterna e olhou ao redor. A clareira estava vazia, mas as marcas no chão e nas árvores eram provas suficientes de que ele não imaginara nada. Ele saiu do pântano, o silêncio agora mais opressor do que antes, como se a própria terra estivesse segurando sua respiração. De volta ao vilarejo, Harry não tentou falar com ninguém. Ele foi direto para sua pequena casa, trancou as portas e sentou-se à mesa da cozinha. O rosto da criatura, especialmente os olhos, estava gravado em sua mente. Ele sabia que precisava voltar, que havia algo mais a ser descoberto. Mas o que ele não sabia era que, ao invadir o território daquela criatura,
havia desencadeado algo maior, algo que já estava observando. O sol mal surgia no horizonte quando Harry bateu na porta de Tom. O velho hesitou em abrir, mas o pescador insistiu, sua expressão carregada de urgência. Tom bufou e deixou Harry entrar, advertindo-o com um olhar pesado. Sentaram-se à mesa da cozinha, e Harry despejou o relato de seu encontro com a criatura na noite anterior. Tom ouviu em silêncio, os dedos tamborilando no copo de chá frio. Quando Harry terminou, o velho deixou escapar um suspiro longo e profundo, como se carregasse nas costas o peso de décadas de segredos. Eu te avisei, Harry. Há coisas nesse pântano que deviam ser esquecidas, enterradas com o tempo. Mas já que você insiste em mexer com o que não entende, é hora de ouvir a história completa. Tom revelou que, no século XVII, um navio havia naufragado ao largo da costa de Canvey Island. Entre os destroços, os moradores encontraram uma relíquia misteriosa. Uma pedra negra, do tamanho de uma cabeça humana, com símbolos intricados que ninguém conseguia decifrar. Diziam que a pedra emanava uma energia estranha, quase viva, que fazia a pele arrepiar e os sentidos ficarem aguçados. A princípio, a relíquia foi tratada como um presente divino, mas logo começaram a ocorrer tragédias, no vilarejo mortes inexplicáveis. Incêndios, pessoas desaparecendo sem deixar rastros. Os anciãos acreditavam que a pedra era amaldiçoada, disse Tom, a voz baixa, quase um sussurro. Eles decidiram escondê-la no pântano, longe dos olhos curiosos. Usaram rituais antigos para garantir que ninguém mais pudesse encontrar lá, mas parece que as coisas nunca saíram como planejado. Quando Harry perguntou o que ele queria dizer, Tom hesitou. A maldição não acabou com a pedra. Ela transformou alguém. Dizem que o guardião era um homem, escolhido, ou talvez condenado, a proteger a relíquia. Ele se tornou algo mais, algo entre homem e fera, incapaz de abandonar o pântano e eternamente ligado à maldição. Apesar das palavras sombrias de Tom, Harry não conseguia ignorar a atração que sentia pela história. A ideia de uma relíquia perdida, escondida no coração do pântano, atiçava sua curiosidade de maneira quase sobrenatural. Quando Tom percebeu que suas advertências caíam em ouvidos surdos, relutantemente entregou um mapa antigo, rabiscado com indicações vagas da localização da caverna onde a pedra supostamente havia sido escondida. Se você for até lá, Harry, saiba que talvez não volte. E se voltar, não será o mesmo homem. A caverna submersa. Harry esperou a escuridão cair antes de entrar novamente no pântano, como se a noite fosse uma aliada na busca por respostas. O mapa de Tom era difícil de decifrar, mas ele conseguiu seguir as indicações até uma área onde a vegetação era especialmente densa. O terreno ficou mais traiçoeiro. A lama agarrava suas botas como mãos invisíveis, e a névoa parecia mais espessa a cada passo. Depois de horas vagando, Harry finalmente encontrou a entrada da caverna, parcialmente escondida por galhos retorcidos e quase totalmente submersa na água barrenta. Ele usou uma tocha improvisada para iluminar o caminho, notando símbolos esculpidos nas paredes da entrada. As marcas pareciam ecoar os relatos de Tom sobre a pedra, intricados, incompreensíveis, mas pulsando com uma energia inegável. O ar dentro da caverna era pesado, impregnado com o cheiro de mofo e algo metálico. Conforme avançava, a água subia até os joelhos, gelada e inquieta, como se algo estivesse se movendo sob a superfície. Finalmente, ele chegou a uma câmara maior, onde um altar rudimentar feito de pedras brutas se erguia no centro. Sobre o altar estava a pedra, exatamente como Tom a havia descrito, negra como a noite, com símbolos que pareciam brilhar fracamente em um tom esverdeado. Harry se aproximou lentamente, incapaz de desviar o olhar da relíquia. O ar parecia vibrar ao redor dela, e ele sentiu um zumbido baixo em seus ouvidos, como um coro distante. Quando estendeu a mão para tocar, lá um rosnado profundo ecoou pela caverna, fazendo-o congelar. Ele virou-se lentamente e viu a criatura. Ela estava bloqueando a saída, curvada como um predador prestes a atacar, os olhos amarelos brilhando intensamente na escuridão. Desta vez, não havia hesitação em sua postura. A criatura avançou, suas garras arranhando as paredes da caverna enquanto soltava um rugido que fez o coração de Harry quase parar. Desesperado, Harry segurou sua faca,
mas sabia que não teria chance contra a força brutal daquela criatura. Ele tentou gritar, mas sua voz ficou presa na garganta. A criatura se aproximava lentamente, cada passo reverberando na água, até que ficou a poucos metros dele. Harry levantou a faca. Mas, em vez de atacar, a criatura parou e olhou diretamente para ele. Por um momento, Harry viu algo nos olhos do monstro. Não era apenas fúria ou animalismo. Era dor, conflito, uma luta interna que refletia a história que Tom havia contado. O guardião não era apenas uma fera. Ele era um homem preso em um pesadelo eterno. Mas o momento de conexão foi breve. A criatura rugiu novamente, levantando as garras como se fosse atacá-lo. E Harry sabia que precisava tomar uma decisão rápida. Fugir, lutar ou arriscar tudo para entender o que realmente estava acontecendo. A tensão na caverna era palpável, como se o próprio ar tivesse se tornado uma entidade viva, sussurrando advertências no ouvido de Harry. O pescador, ofegante e encurralado, mantinha a faca levantada, embora soubesse que não era páreo para a criatura. O brilho esverdeado da pedra refletia nos olhos amarelos da fera, criando um espetáculo grotesco de luz e sombra na caverna. A criatura avançou com um rosnado profundo, suas garras brilhando sob o reflexo do brilho sobrenatural da pedra. Harry instintivamente tentou desviar, mas foi arremessado contra a parede da caverna. A dor irradiou por seu corpo, mas, ao cair, ele rolou para perto do altar. O zumbido nos ouvidos aumentou, e agora ele conseguia discernir palavras nas vozes que ecoavam na sua mente. Deixe-a, não toque. Escolhido. Harry olhou para a pedra, sua superfície pulsando como se estivesse viva. Ele sentiu uma atração quase magnética, como se a relíquia o estivesse chamando. Quando a criatura avançou novamente, ele estendeu a mão e tocou a superfície fria e lisa da pedra. O impacto foi imediato. Uma onda de energia fria atravessou seu corpo, roubando-lhe o fôlego. Harry sentiu como se tivesse sido arrancado de seu próprio corpo, sua mente arremessada para uma escuridão infinita. Lá, vislumbrou visões terríveis. Navios afundando, mares revoltos, homens lutando contra forças invisíveis. Ele viu o naufrágio que Tom havia mencionado, os rostos aterrorizados da tripulação enquanto a relíquia afundava nas profundezas. A conexão foi rompida quando a criatura uivou, um som tão primal e angustiante que fez Harry largar a pedra imediatamente. Ele olhou para a fera e percebeu algo diferente. Ela estava ajoelhada, segurando a cabeça entre as garras, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Você está preso a ela, não é? Murmurou Harry, os olhos arregalados. Ele não sabia se falava consigo mesmo ou com a criatura, mas a resposta estava clara. A relíquia não era apenas um objeto amaldiçoado. Ela era um núcleo de energia, capaz de manipular e aprisionar. O guardião não estava ali por escolha própria. Ele era tão vítima quanto qualquer um que tivesse cruzado seu caminho. Harry tentou se afastar, mas cada movimento parecia despertar a ira da pedra. A energia na caverna tornou-se sufocante, e ele começou a sentir a presença de algo muito maior do que ele. Algo que havia esperado séculos para ser libertado. Quando Harry tentou sair da caverna, a criatura se levantou. Seus olhos, antes apenas ferozes, agora estavam cheios de desespero. Ela avançou, mas não para atacar, parecia estar tentando impedir Harry de fugir com a verdade. Ele tropeçou na água rasa, mas conseguiu alcançar a saída, deixando para trás o brilho verde e os uivos aterrorizantes. Ao emergir no pântano, o ar fresco lhe deu um vislumbre de alívio. Ele correu sem olhar para trás, o som da criatura ecoando cada vez mais distante. Quando finalmente chegou ao vilarejo, ele mal conseguia falar. Sua roupa estava rasgada e cortes cobriam seus braços, mas o maior ferimento era invisível. A certeza de que havia acordado algo que não poderia ser silenciado. Harry tentou alertar os moradores do vilarejo, mas foi recebido com descrença e zombarias. O único que lhe deu ouvidos foi Tom, que o olhou com um pesar profundo. Eu avisei, Harry. Agora você carrega isso com você, para onde quer que vá. Harry não respondeu. Ele sabia que Tom estava certo. Aquela noite mudou tudo. Ele decidiu deixar Canvey Island no dia seguinte, mas enquanto arrumava suas coisas, o silêncio da noite foi interrompido por um som distante, um uivo longo e solitário. Harry parou,
olhando pela janela para o pântano coberto de névoa. Ele sabia que o guardião ainda estava lá, preso a um fardo que ninguém deveria carregar. Enquanto caminhava para o porto ao amanhecer, Harry olhou uma última vez para o pântano. Ele percebeu tarde demais que alguns segredos deveriam permanecer enterrados, mas agora era tarde demais. E as lendas de Canvey Island nunca mais seriam apenas histórias.